Sonho grande, desejo alcançar grandes coisas, mas eu não saio do lugar. Eu tenho projetos, eu tenho desejos, tenho sonhos, mas não consigo executá-los, não consigo alcançá-los. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo por trás disso. Através da neurociência eu vou trazer aqui para vocês o porquê que isso acontece. E se você é assim, eu quero te dizer que isso não significa que você é preguiçoso. Não. Muitas pessoas pensam que, porque eu não consigo alcançar, que eu não consigo realizar aquilo que eu desejo, é porque muitas vezes você é preguiçoso ou por falta de organização. Não. Existe exatamente um ciclo neurológico acontecendo no seu cérebro que impede de você perseguir os seus sonhos. Pesquisas mostram que pessoas que não conseguem fazer aquilo que elas desejam não é necessariamente por falta de tempo ou por falta de organização. Porque a procrastinação, ela não é uma questão de falta de tempo, não. É um problema de regulação emocional. E isso significa que quando você deseja fazer algo, como uma inscrição que você tanto deseja para passar em algo, em um concurso, em uma prova, ou quando você tem um projeto que você deseja realizar, ou quando você decide que quer começar a treinar, pegar firme, treinar e não parar, no momento que você pensa fazer isso, o seu cérebro, ele gera uma emoção negativa. E essa emoção, ela pode ser uma dúvida, uma ansiedade, um receio de não conseguir novamente, aquele medo de não dar certo, de novamente pessoas falarem que você não conseguiu ir para frente. E o seu cérebro, ele não gosta de emoções negativas. Então, o que acontece? Ele foge. Ele foge para evitar o desconforto, para evitar a dor e o sentimento da frustração, do medo, do receio, da insegurança. Ele foge. E aí o que acontece? Você começa a arrumar o quarto, começa a organizar algumas coisas, começa a desfocar um pouco daquilo que você precisava fazer e colocar outras coisas no lugar. E isso te gera o quê? Uma sensação boa, uma sensação de realização, uma sensação de que você fez alguma coisa. Você pega muitas vezes no celular e vai ali rolando o feed, às vezes pensando de que não, eu vou ver, vou pesquisar alguma coisa aqui sobre o que eu pretendo fazer. E o que acontece? De repente, aquela sensação ruim desaparece. E aí te traz um alívio. E aqui está o ponto. Esse alívio, ele se torna uma recompensa para você, porque o nosso cérebro, ele é feito de recompensas. Se você faz uma atividade nova, se você executa algo novo, ele precisa de uma recompensa visível para que ele continue a executar, continue a fazer a tarefa. E na psicologia, os comportamentos que são recompensados, eles se tornam repetitivos. Pode perceber, tudo aquilo que você faz, seja ficar no celular, seja algo que te traz um prazer, o que acontece? Você torna a repeti-los, você torna a executá-los novamente, porque é uma recompensa, é uma dopamina, é a sensação do prazer, a sensação da satisfação. Então, seu cérebro, ele entende que se eu evitar a dor, se eu evitar as tarefas difíceis, eu me sinto melhor. É exatamente isso que acontece. Quando você tem a sensação do desconforto, daquela sensação de medo, ansiedade, você desfoca desse momento e vai para onde o seu cérebro está mais habituado a fazer, que vai te gerar uma recompensa, um alívio imediato. E assim o cérebro, ele cria um ciclo de repetição e um ciclo de evitação. Você enfrenta a tarefa difícil, sente uma emoção negativa, evita a tarefa e sente alívio. E na próxima vez, você automaticamente repete isso novamente. E o que acontece exatamente no seu cérebro quando isso acontece? Primeiro, aciona, quando você está fazendo algo difícil, quando você está fazendo algo que é desafiador, que é o que você deseja, no fundo você deseja fazer, mas você sente aquela sensação de medo e ameaça, é acionado a amígdala no seu cérebro. E essa amígdala é o sistema de alarme que detecta ameaças. E se uma tarefa você tem a sensação de ser perigosa ou difícil, ela trata isso como um perigo e diz: não faça isso, fuja. E é isso que acontece. Você acaba fugindo da situação, você acaba fugindo daquilo que precisava fazer. E a segunda parte do cérebro é o córtex, ele fica bem nessa região atrás. É da reação. O que é a função dele? É a função da ação. A função do raciocínio, ele é responsável pela ação. E ele recebe a informação da amígdala, o sinal do medo, e o que acontece? Ele pode desligá-lo.
Então, quando você procrastina, a amígdala, ela acaba vencendo. E isso se chama sequestro da amígdala. É quando o cérebro emocional domina o racional. Então, você sempre fica deixando que as emoções, o cérebro da emoção, acaba falando mais alto do que a razão. E aí você está naquele ciclo vicioso, que você sempre volta e você não entende o porquê que não sai, por que eu sempre fico novamente fazendo essas coisas, por que eu não consigo ir para frente, porque você está gerando um ciclo vicioso. Porque o problema, ele vai piorando com o tempo. Ele piora com o tempo. Porque cada vez que você repete esse mesmo ciclo, você fortalece fisicamente o caminho neural da procrastinação. Aquilo que você repete consecutivamente acaba tornando quem você é. E o circuito da procrastinação acaba ficando mais forte e o da disciplina acaba enfraquecendo. E aí você não consegue sair dessa situação, você não consegue mudar essa situação. Depois de mais pesquisas, para você mudar isso é algo simples. Simples que muitas pessoas acabam achando que, não, como isso é tão simples, então não deve fazer um efeito realmente de mudança na minha vida. Mas faz. Você precisa entender que você não precisa terminar tudo num dia. Você precisa entender que você não precisa dar o máximo de você num dia. Não. Para você ocorrer a mudança, para você começar a mudar e sair desse ciclo, são pequenas ações diárias. São pequenas mudanças diárias que você faz todos os dias. Porque se você começa uma tarefa de forma já tão intensa e colocando total a sua energia nisso, o que vai acontecer? Vai assustar o seu cérebro e você vai parar novamente. Porque vai achar que isso é difícil, isso é complicado, isso demanda muita energia e o seu cérebro ele foi feito para poupar energia. Então, quando você demanda muita energia em algo, ele vai fazer com que você pare. Então, sim, para você mudar isso é simples. Você pode começar aquilo que você tanto deseja, o sonho que você deseja, a inscrição que você deseja fazer, ou o que seja, com pequenas ações diárias, de 10, de 5 minutos, de 10 minutos. Tira do papel aquilo que está há tanto tempo parado. Comece a executá-lo aos poucos. É pouco a cada dia e você vai chegando na excelência. Porque você precisa aos poucos interromper esse vício, esse ciclo da evitação. Então o primeiro passo que você precisa fazer é nomear o sentimento que vem quando você vai fazer algo novo. Você precisa perceber o que você está sentindo quando você se desafia com algo. Algo que você deseja. Qual é a sensação? Você sente ansiedade? Você sente medo? Você sente insegurança? Nomeie o sentimento que você está sentindo naquele momento. Porque apenas de você nomear o que você está sentindo, você já vai sair do modo emocional, para começar a entrar no modo racional. Porque aí você vai parar e pensar, por que eu estou sentindo isso? Qual é o gatilho que está me dando? Qual é a sensação que está ocorrendo do porquê que eu estou sentindo ansiedade, sendo que eu nem ainda executei direito a tarefa, nem comecei? Nomeie. E segundo, torne a tarefa ridiculamente pequena, sim, torne a tarefa pequena. Não coloque grandes tarefas, porque como eu falei, você vai parar novamente. Porque o seu cérebro ele quer poupar energia. Então, faça pequenas tarefas diárias. E isso já vai te dar uma sensação de alegria e prazer, porque você vai ver que conseguiu e venceu. E isso o seu cérebro ele vai começar a entender que, opa, isso não é aquilo que eu pensava, isso não é aquilo que eu imaginava, não é tão difícil assim. Comece com pequenas tarefas diárias. Então pense, se eu preciso fazer um treino completo, preciso hoje fazer um treino completo, não faça o treino completo. Simplesmente coloque o tênis e saia de casa. Isso já é um grande avanço e já vai te dar uma sensação de realização. Você quer começar algo novo, como por exemplo, fazer uma execução, começar um projeto novo? Comece a tirar do papel esse projeto e fazer pequenas ações para que esse projeto ande. Pequenas ações. E às vezes você pode pensar, mas eu não fico parado. Eu sempre estou fazendo algo. Eu sempre estou ocupado. E aqui está o porquê. O seu cérebro muitas vezes ele disfarça a procrastinação como produtividade. E existem 2 principais disfarces que você precisa saber. Primeiro é o perfeccionismo. Muitas pessoas perfeccionistas são uma das maiores procrastinadoras. Porque elas querem tanto que as coisas ficam tão perfeitas, tão certinhas,
que elas acabam não fazendo, com receio de não ficar tão bom, com receio de não ficar da forma que elas gostariam de que fosse. Porque muitas vezes elas têm medo de não serem boas o suficiente. Então o perfeccionismo é isso. Ele vai fazer com que você pare, trave e não ande, e não vá de encontro com aquilo que você deseja, devido a essa cobrança, querer as coisas perfeitas demais. E o segundo ponto é a procrastinação produtiva. Sim, existe a procrastinação produtiva. Você muitas vezes não está parado. Você está pesquisando, está organizando, está planejando, mas não sai do lugar. Mas te dá aquela sensação de que sim, eu estou fazendo algo. Eu estou pesquisando, estou me movimentando, estou me organizando, mas sempre está assim. Não tem a execução da tarefa, daquilo que você tanto está planejando, que você tanto está organizando, tanto está pesquisando, e não está fazendo o que realmente importa. Muitas vezes você troca a tarefa importante por outra mais fácil e segura. E isso te dá a sensação do quê? De progresso. Não, eu estou progredindo. Eu estou fazendo, eu não estou parada. E aí está o erro. Porque você está fazendo, mas na verdade, e aí está o erro, que você está falando que está organizando, que está fazendo e nunca faz, nunca sai do mesmo lugar. Esses dois fatores são muito perigosos, do perfeccionismo e a procrastinação produtiva. E um outro ponto muito importante que já aconteceu comigo também, e eu percebi que isso é algo que depois que eu parei de fazer, realmente as coisas começaram a andar, as coisas começaram a fluir. Todo projeto que você for fazer, tudo aquilo que você for executar, não conte para ninguém. Não conte para as pessoas aquilo que você tem vontade de fazer, os planos, os projetos, o que você está estudando. Não conte para as pessoas. Conta apenas para aquelas pessoas que estão próximas de você, que realmente convivem com você. Sabe por quê? Porque quando você fala para as pessoas os seus projetos, seus sonhos, os seus planos, isso te dá uma sensação de realização. Ali você já está drenando a sua energia. Ali você já está colocando uma sensação para as pessoas de realização. E quando o seu cérebro ele coloca isso, uma sensação de realização, o que acontece? Logo você para. Logo você deixa de executar. Porque você colocou tanta energia ali falando para a pessoa seus projetos e tudo, e de repente você começa a parar de fazer. Porque te traz uma sensação de realização. Só de falar. Observe, só de você falar o seu sonho já te traz uma sensação de realização. Você não sustenta, logo você para. Então, evita de falar para as pessoas seus projetos, seus planos, seus sonhos, tudo que você está fazendo, deixando de fazer. Deixe que as pessoas vejam por si só os frutos que você está fazendo, aquilo que você está executando com o tempo. Então, esse também é um ponto muito importante. Então, agora você entendeu o que está acontecendo com você, o porquê que você sonha grande, mas não consegue alcançar, não consegue realizar. Então, tem muitas coisas por trás que está acontecendo e que você não estava entendendo. Mas a partir desse vídeo você já vai começar a mudar, a ter umas ações diferentes, para que aquilo que você tanto deseja, para que aquilo que você tanto almeja, comece a sair do papel e comece a ser executado. Então, é esse vídeo que eu queria trazer para vocês, para que possa ter uma clareza e redirecionar vocês a ir de encontro com aquilo que vocês desejam. Então, eu fico por aqui. Se esse vídeo foi de valor para você, curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que você também vê que, sim, só procrastina, não consegue sair do lugar, porque esse vídeo vai ser transformador para ela também. Então, eu fico por aqui e eu aguardo vocês até o próximo vídeo.